Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por nos unir mais uma vez no seu propósito, na palavra do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, por mais um dia de culto, por mais um dia em que nós vamos ministrar sobre o Apocalipse. Capítulo 9, os ais, que acontece no tempo da tribulação. Que Deus possa alcançar o teu coração, a tua vida. Apocalipse, assim como a mensagem de santidade, a mensagem de amor a Deus, independente dos benefícios, assim como está fora de moda. Da mesma forma que muitos pensam assim, ela é de extrema importância para a sua vida, para a minha vida, né? Porque se tem uma coisa real de toda essa vida, que é a morte. E mais real ainda que existirá a morte espiritual e a morte apenas da carne. A morte da carne a gente experimenta em vida. Quando você resolve renunciar a tudo por causa do Senhor. Você começa a se policiar para viver uma vida pautada na palavra de Deus. Quando a gente faz isso, o mundo está tão perdido, e essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Os casamentos estão conturbados, muitos. A igreja perdeu um pouco a direção, para não dizer muito a direção, a igreja sistêmica. Ela está procurando uma solução, uma saída. Como trazer o povo de volta ao altar. Não é difícil levar o povo a assistir uma live. Não é difícil levar um povo a encher um templo. O que é quase que impossível é levar o povo ao altar de Deus. O que quer dizer isso é levar o povo a se tornar o altar, a se tornar santos, a se tornarem pessoas tementes ao Senhor, a tornar as pessoas não coniventes com o mundo, mas vivenciadoras das Escrituras Sagradas. Então a morte da carne, ela começa em vida. Você vai deixando de viver a sua vida para viver a de Cristo em você. E se todos nós entendermos assim, pode ter certeza, não haveria divórcio dentro da igreja evangélica. Eu sou fruto disso. Poderia culpar o pastor que um dia pregou para mim o evangelho? Talvez. Mas é melhor culpar a mim mesmo. Por quê, pastor? Porque se ele teve culpa de não ter ensinado o que eu devia ter aprendido, ele vai pagar por isso. Eu não pagarei por ele, nem ele por mim. Ele vai responder sobre os seus atos. E eu também vou responder pelos meus. Eu não posso apontar o dedo ao pastor, à igreja, ela é culpada. Porque ela já está condenada, aquela que é culpada. Nós vamos aprender em Jeremias 23, uma das pessoas que Deus revelou os ais. Os 3 ais mais temidos da história bíblica acontece aqui, a partir do capítulo 9, vai terminar lá no capítulo 18. E com o juízo final do capítulo 19 de Apocalipse. E esses 3 ais que o anjo disse, ele está apavorado pelo povo, porque o povo não está atento. E os 3 ais vão começar a acontecer. E a primeira pessoa a ser revelada os ais do Apocalipse foi Salomão. Olha que coisa, o homem não era um profeta, mas Deus revela para ele, o primeiro homem a receber os 3 ais. Para quem é os 3 ais? E depois ele revela Jeremias, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 22, verso 13, capítulo 23, verso 1, e por aí adiante. Então, meus amados irmãos, creia nisso. A morte é mais real do que a vida. Você tem duas, uma como eu. Viver para ti. E além de um dia deixar essa matéria, você
viver no lago do inferno do Senhor, preparado para o dia do juízo final. Ou você pode morrer para a sua carne e com isso, o dia que partir desta vida, receber um corpo glorificado e morar com Jesus. Entender por que Deus disse em capítulo 1 de Gênesis que Ele te fez a imagem e semelhança. Você vai olhar para Deus, vai olhar para ti e vai dizer, meu Deus, eu queria tanto conhecer a Deus, a nossa imagem, nós somos iguais. Será lindo demais. Alguém procurando e dizendo, quem é Jesus? Quem é aqui no céu o Espírito Santo? Quem é o Todo-Poderoso? Meu Deus. Aí você vai entender por que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E a ira do diabo, a inveja, porque Ele não teve esse privilégio. Apocalipse está fora de moda. As pessoas estão correndo na igreja porque estão deprimidas, estão vazias, precisam restaurar os seus casamentos, a sua vida financeira, a saúde. Eu vou te provar aqui que as 3 pragas que vão matar muito no tempo do final, o fogo, o enxofre e a fumaça. O que significa o fogo, o enxofre e a fumaça? Porque os anjos estavam presos e serão soltos. Os anjos do mal, sob a supervisão de Miguel, cumprindo Joel 2,25, o exército de gafanhotos, que é os anjos do mal, devoradores, destruidor. É algo muito lindo quando você sintoniza num momento como esse e a sua mente está em Cristo. A sua mente está em como eu posso melhorar com Jesus. É muito lindo porque Deus te revela, mesmo que tenha alguém assistindo do teu lado de uma forma muito mais gloriosa do que aquele que está ao teu lado, que tem até mais anos de igreja, de religião, porque Deus está olhando o teu coração. Então, meus amados irmãos, eu sempre digo que eu sou viciado em pregar. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu sou mais incapaz. Por isso que eu sempre digo que eu não sou pregador, porque eu sei que eu sou incapaz. E Ele, por bondade, me capacita. E o quanto mais eu vejo a capacidade que Ele me dá para pregar um texto como esse, mais eu me humilho e vejo que eu preciso depender mais de Deus. O meu maior sonho não é ser um empreendedor. Foi me pedido para gravar várias mensagens de empreendedorismo ontem, para ser postada a partir desse sábado. No Grupo IMA foi me pedido para fazer cursos e palestras, coaches, para o mundo do empreendedorismo. E eu te confesso que houve um tempo na minha vida lá atrás, que eu não se falava coach, eu já ganhava muito dinheiro com isso. Mas eu vi que eu estava voltando atrás. Eu viajava muito para dar treinamento a representantes comerciais, a gestores, e eu já não tinha mais meu tempo para orar, e acabava a palestra às vezes 8, 9 da noite, ia para o restaurante comer ali no meio daquela mesa, 400, 300 homens daquela empresa, tudo bebendo, fumando, a mulherada, e aquilo, eu falei, meu Deus, isso não está certo. Chegava no hotel cansado, outro dia tinha que pegar o avião, disse, como é que eu vou preparar a mensagem? O dinheiro não faltava. Lembro como se fosse hoje, era 5 mil por palestra, era muito dinheiro no dinheiro de hoje. Isso foi em 1997, 98, no dinheiro de hoje, quanto representa 5 mil reais? Então cada dia que eu me deparo com as coisas do mundo, com as oportunidades que o mundo me oferece, mais eu tenho o desejo de servir a Deus. O meu maior sonho não é ser um empreendedor de sucesso, não é ser o empreendedor do ano, enfim, receber aplauso de alguém, ou alguém dizer para o pastor, o senhor mudou a minha vida financeira, os seus conselhos mudaram a minha direção. O senhor me ajudou, eu
eu ver o mundo de forma diferente. Como eu gostaria de ouvir das pessoas, como o Senhor me ensinou a ver Jesus de forma diferente. Como o Senhor, Pablo, me ajudou, como você, Pablo, mudou a minha visão plena, a minha visão macro sobre a vida, os céus e o inferno. Esse é o meu maior sonho. Então, quando eu tenho que trabalhar com amanhã, né? Hoje eu não saí de casa, agora sair para tentar, vou explicar para você. E eu tenho que trabalhar e muitas expectativas, isso aqui. Isso não me alegra. Como eu gostaria de ser um apóstolo Paulo, em que eu continuasse só pregando e eu tivesse pessoas ao meu lado ajudando a obra. E eu pudesse ter a certeza que eu posso dedicar somente à palavra, abençoando as vidas para que elas produzam. E eu continuo ganhando almas para o Senhor. Porque me machuca muito saber que eu tenho que dividir o meu tempo. A mala cheia quando eu cheguei na América em 2002, 2001 para 2002, quando eu fui mais uma vez para morar na América, aquela mala foi colocada num porão de uma casa e um dia o cara disse, olha, aquelas fitas suas, eu tive que mudar, joguei tudo fora. Eu não devia nem ter dito isso, que é um pastor, né? Foi um desrespeito. Mas deixa, enfim. Então eu lembro quanta luta eu passei. Quanta luta eu passei. E foi a última terrível experiência na minha vida conjugal. Casei sem Jesus, eu não era crente, olhava para o mundo, vem do mundo, o que importava numa mulher era a beleza, era o corpo, era a vida, vamos dizer assim, sexual e etc e tal, né? Então, também não vou culpar ela, vou culpar a mim. Como também não vou culpar o pastor, vou culpar a mim. E eu tenho passado muitas lutas porque resolvi pregar esse Apocalipse. Então, meus amados irmãos, que você esteja com sede para ouvir essa palavra. Que você esteja com vontade de entender essa palavra. E saber o preço caro que a gente paga para ministrar uma palavra dessa. Eu estivesse pregando aqui cultos motivacionais, culto de empreendedorismo, seria maravilha. As pessoas bateriam palma e diziam, puxa, o Senhor me animou, o Senhor me levantou das cinzas, o Senhor me fez acreditar no meu potencial de novo, o Senhor me fez acreditar que eu possa ser mais do que tem sido. Mas o melhor que eu gostaria de ouvir das pessoas é que elas dissessem, pastor, as suas mensagens têm mudado o meu coração. As suas mensagens têm mudado o meu comportamento com o meu esposo. É que eu disse, né? Esses dias eu fico tão triste quando eu vejo uma mulher tratar o marido tão mal. Me dá uma tristeza porque não é uma coisa esporádica. A pessoa acostumou a tratar o marido como cachorro. E às vezes eu conheço uma pessoa há anos, e não vou citar o nome, anos. E eu sempre fui a favor desta pessoa, até o dia que Deus falou comigo num quarto aqui. Disse, meu filho, você está sendo conivente. Você sabe por quê, tá, Pablo? Você sabe por quê. E aí eu pedi um sinal a Deus e Deus me deu esse sinal. É tão terrível quando eu vejo também um homem tratar a sua mulher mal. É que eu disse, se nós atentarmos para morrer por esta carne, não vai haver mais separações dentro da igreja, de casamento. Não vai ter filhos desviados, porque a Bíblia vai se cumprir. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar. Tem mães aí sofrendo com crianças de 2, 3 anos que já querem mandar em casa. Já decide como é que uma criança de 2, 3 anos de idade, 4 anos, decide se ela gosta do pai, se ela gosta da mãe, se ela gosta da avó Teresa, a avó Maria. O demônio, mas as pessoas não acreditam nisso, porque está fora de moda essa mensagem. Está fora de moda. E por isso que eu agradeço a Deus todo dia que a minha maior igreja é aqui. E eu não tenho prazer que alguém me ligue. Eu digo isso diante do Senhor, eu não tenho prazer que alguém me ligue. Disse, pastor, aqui é da igreja tal. Tem um congresso aqui para milhares de pessoas. Não me interessa. Não me interessa.
Como que Deus me deu essa graça? Não me interessa. Esse é o desejo de todo pregador. O desejo de todo grande jogador está no melhor time do mundo. De todo grande artista está na Hollywood. Os grandes artistas estão nas melhores novelas, novela das 8. Os melhores âncoras do jornalismo estão no horário nobre, como jornalista. E com pregadores não é diferente. Mas Deus me limpou minha vida, Deus vem me curando. Tem sido tremendo o que Deus tem feito de 2017 para cá, tem sido tremendo, e eu estou curado nessa área. A igreja é o altar. Jesus Cristo é o trono. O Espírito Santo é o incenso do trono. E o Pai, os céus, que sustenta o altar, o trono e o incenso. A igreja precisa entender o seu papel. Voltarmos a ser o altar, porque Zacarias 4,6 disse que com um prumo na mão será medido cada altar. Vai repetir em Apocalipse, capítulo 5. Nosso altar será medido. Qual o tamanho do teu altar? O seu altar é improvisado? Ele só aflora em dia de culto? O seu altar, ele é conveniente? Você monta ele onde quer? O seu altar, ele está apenas em pedaço do seu coração? O seu altar, o seu corpo é o seu altar? Você está disposto a pedir perdão a Deus e fazer do teu corpo o altar de Deus, o altar de Cristo, porque Ele é o trono? Então, se nós atentarmos pela palavra, não terá casamentos ruins mais. Eu não ouvirei de pessoas que me assistem dizer: pastor, estou separando meu marido, estou separando a minha esposa. Isso é demoníaco. Quando isso acontece é porque os dois deram brecha. Os dois erraram feio. Essa mensagem, ela causa dois extremos. Ou a pessoa não me ouve mais, que ela disse: poxa, essa catástrofe, esse pastor só prega catástrofe. Esse apocalipse é um terror. Ou ela causa o outro extremo. Uma reflexão, um arrependimento, em que a pessoa se torna uma nova criatura. A pessoa, ela se esforça para ser, de fato, um cristão. Então, mensagens do Apocalipse, elas só causam esses dois extremos. Eu não sei o que eu tenho causado no seu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha compaixão de nós e estenda as mãos sobre o Brasil, sobre o mundo. Sobre você, minha senhora, que é esposa, reconheça que eu estou falando para o seu bem. O senhor que é marido, reconheça que eu estou falando para o teu bem. O senhor que é jovem, a senhora que é jovem, adolescente, criança, estou falando para o seu bem. Não fica triste comigo. Entenda que Deus está me usando para mudar a tua história. Poderia usar qualquer outro. Mas se você está nessa live, está lógico, não está vendo ninguém, nem fantasma aqui. É eu que estou sendo usado pela misericórdia. Tá bom, meus amados irmãos? Deixa eu ler o texto para vocês. Diz o texto bíblico, verso 17 de Apocalipse 9. E assim eu, João, vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham coraças de fogo e de jacinto. E jacinto tem duas traduções. Jacinto é uma pedra valiosíssima que está em Apocalipse 21, 20. Ela faz parte dos muros da Nova Jerusalém. Mas jacinto, que essa palavra vem do grego, a palavra jacinto vem do grego. Ai de mim é o sinônimo ou o significado da palavra jacinto no grego que foi escrito no Novo Testamento. Então, jacinto é uma erva que simboliza tristeza. Mas você sabe, esse escudo fica gravado, você pode assistir de novo. As maiores indústrias de perfume da França usam a erva do jacinto, a erva.
para a essência dos seus perfumes. Grandes indústrias francesas de perfume, você sabia? Agora você vai entender na revelação como se jacinto simboliza tristeza, melancolia, angústia, juízo. Em Apocalipse, o Senhor disse 21, 20, faz parte, é pedra preciosa. Porque Deus é benigno, aquilo que é ruim, Ele torna a bênção na nossa vida. E aquilo que parece bênção, que foi nos dado, Ele torna maldição. Deuteronômio 30, verso 15. Então diz a Bíblia Sagrada, dei uma parada para te explicar, mas vou ler. Tinha coraça de fogo, de jacinto e de enxofre. Enxofre é uma substância orgânica que dava muito essa substância mineral nas margens do Mar Morto. E o Mar Morto representa sempre o mundo morto. E tremendo que no Mar Morto eu nunca fui. Mas estudo, né, filhinha, filhinho? Estudo. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor, que esses cavaleiros tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre, que é esse produto, esse mineral que dá nas margens do Mar Morto. Fede muito, um cheiro terrível. E no Mar Morto, você sabe uma coisa interessante? Que você não mergulha, você deita-se e boia. Eu sempre tive sonho de boiar, nunca consegui boiar. Tem que ter muito equilíbrio, né? A pessoa boia na praia, boia na piscina e fica ali. Eu sempre que vou tentar, eu afundo. Sou péssimo. Mas no Mar Morto, você pode deitar e fazer assim com o braço, ó. Você não afunda nunca. Por que será que Deus traz o Mar Morto, o enxofre do Mar Morto? O que é que o Senhor queria falar em Apocalipse sobre o enxofre no Mar Morto que representa o mundo? Parece mar, né? Mas é um Mar Morto. O mundo está aí, mas está morto. Você boia, parece que esse mundo traz paz. Por isso Jesus vai dizer em João 14, 27, eu vos dou a paz que o mundo não vos pode dar. Quer dizer, essa paz que o mundo vos traz é diferente. E diz assim, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, verso 18, foi morta a 1/3 dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O que representa isso? O que vai acontecer no mundo? O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpente e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Lembra que esses anjos estão soltos, estavam presos. O demônio trabalha para Jesus. Os demônios trabalham para o Senhor. Por isso que eu disse, Joel capítulo 2, 25, eu repreenderei, diz o Senhor Deus, eu repreenderei o meu exército de gafanhoto que eu enviei na terra de vocês para devorar, para destruir, para eliminar você, para deixar vocês na pobreza. Eu enviei. Em Apocalipse 3,10 ele diz, se você for fiel no dízimo e nas ofertas nas alçadas da minha casa, eu repreenderei o devorador. Então, ele repreende o devorador. Então, o devorador depende da ordem de Deus. O devorador é um anjo demônio. É um anjo das trevas. E sobre a supervisão de Miguel, Deus agora está soltando demônios que vão eliminar, arrebentar. Falamos de Dagon, Apolion, hebraico e grego. Demônio terrível que virá para assolar a terra. E nós já estamos vivendo isso, irmãos.
Nada que está acontecendo ainda não é a tribulação. Mas Deus, posso usar essa palavra, Ele resolveu fazer uma prévia. É como se Ele passasse um trailer do filme Apocalipse agora, para chamar a atenção, porque o homem está completamente desligado da essência do Evangelho. Pessoas estão preocupadas com posição, não com posicionamento. Pastores, muitos, é a posição. Quer mandar, a briga, a guerra da vaidade. A vaidade nunca está ligada no meu cordão, na camisa que eu uso. A vaidade está ligada no orgulho que dirige a minha vida. Os homens mudaram o conceito do que é ser um pastor, de que é ser um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Os homens mudaram. Jesus lavou os pés dos discípulos, pastores das suas igrejas. O presidente tem a melhor cadeira, a mais bonita lá. Eu não tenho nada contra isso, se fosse humilde, mas parece que a grandeza entrou no coração deles. O Jesus nunca teve um banquinho para sentar. No Monte das Bem-aventuranças, sentou no chão. No Monte das Oliveiras, ele deitava no meio da terra, encostado numa árvore. Por que mudaram tanto? Por que usam tanto o nome de Jesus para benefício próprio? Porque quanto maior a igreja, maior é os bens do pastor. O que deveria ser contrário, quanto maior a igreja, quanto maior o poder que Deus concedeu a ele, maior teria que ser a sua dispensação, a sua humilhação, se rendendo muito que ganhou, compartilhando com quem nada tem. É uma visão, é um retrato ridículo o que o diabo tem feito com o sistema religioso, e muitos não querem enxergar ou querem fingir que não é com eles. Meus amados irmãos, verso de número 20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, presta atenção. Os outros homens, verso 20, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Você já pensou uma desgraça dessa acontecendo e os homens não se arrependeram? Então eu te pergunto, quando em 2001 as Torres Gêmeas caíram, eu estava em Belo Horizonte, mas dias depois eu viajei para os Estados Unidos, porque eu fui morar. As igrejas estavam lotadas quando houve aquele ataque do Bin Laden aos Estados Unidos. Vai lá hoje. Os pastores abusaram, ganharam muito dinheiro, porque centenas e milhares de pessoas na América assim, foram para a igreja dando seus bilhões, dando seu dinheiro. Pastores meteram a mão pela cabeça. E as suas palestras, como Joe Austin, T.D. Jakes, se tornaram palestras coach. Eles não pregam, são coaches. Com raros dias em que você ouve deles uma mensagem que confronta o pecado das pessoas. Porque a vaidade é botar no templo 50 mil, 60 mil, 30 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Porque quanto mais gente tem, maior arrecadação. O pastor sai da igreja numa limusine, na América é assim. Sai numa limusine, cheio de segurança, como se ele fosse o Deus da terra. E Jesus tinha 12 seguranças frouxos, analfabeto, e nunca precisou que nenhum deles defendesse ele. Quando Pedro resolveu cortar a orelha de Malco, ele disse: bota a espada na bainha, Pedro, por favor. Você acha que eu não posso orar aqui ao Pai e mandar mais de 12 legiões de anjos? Bota essa espada aí, eu não preciso de vocês. A coisa mudou, irmãos. Usais, eu adianto para vocês, será para pastores, empreendedores e políticos, reis. Toda vez que fala reis, e eu vou ler para os irmãos aqui, calma aí, eu vou ligar a Bíblia.
Eu vou levar você a entender porque Salomão foi o primeiro homem a ouvir sobre os 3 ais. Por que Jeremias foi o segundo? Você vai entender. Então essas 3 classes, igreja, os pastores. Por isso que existe 1 Pedro 4, versos 17 e 18. Se o juízo de Deus começa por dentro da igreja, e se dificilmente o justo vai ser salvo, aonde vai comparecer o ímpio diante de Deus? Está escrito lá, não fui eu que escrevi, mas não querem ler. Os falsos profetas, a cada 10, 9,5 é falso nos últimos dias. Será assim? E você vai entender. Eu vou ler, calma que eu vou chegar lá. A coisa mudou. Pastor não é sinônimo de sacrifício mais, é pejorativo, é sinônimo de vida boa. Ele quer ser paparicado, carregado no colo. A vaga do carro dele é melhor, mas ele é o pastor. Mas só falta botar o carro no altar. Se deixar, ele bota lá dentro da igreja, se deixar. Mas a dona Maria, que tem dificuldade para andar, que chegou com o maridozinho dela, velhinho, idoso, teve que parar o carro na rua lá de cima e levou, e debaixo de chuva, andando com dificuldade para arrumar um lugarzinho na igreja. Inverteram tudo. Os bacana, tem um lugar especial nos templos, eles comerem fartamente comida muito boa. Aí o resto, meu filho, chega no ônibus tudo entupido, com as suas raras exceções. O Covid veio, e o povo, em vez de buscar arrependimento, os governos, você não vê nenhum governo, você não vê ninguém, nem do G7, nem do BRICS, África do Sul, Índia, China, Brasil e Rússia, nem o BRICS, alguém dizer, olha, vamos unir para orarmos e buscar a Deus. Não negócio de orar não, buscar vacina, gente. Vamos buscar vacina. Vamos mudar. Deus está preparando cataclismas, catástrofes para o mundo. Eu sei o que vai acontecer. Eu me sinto de mãos atadas porque eu não posso fazer nada se os poucos que às vezes que me seguem não creem no que prego. Vamos unir, irmãos. Mas outras coisas virão. Para muita gente a morte foi um alívio, sabia? Tem gente que daria tudo para não estar vivo, não aguenta de tanto sofrimento, tanta pobreza. Gente que sofre com enfermidade, que faz hemodiálise 2, 3 vezes por semana, a pessoa não aguenta mais. E ela não tem coragem, lógico, não estaria certo tirar a sua própria vida. A morte seria um presente para ela. Pessoas que com a célula cancerígena que estão comendo a pessoa toda por dentro. Eu já vi pessoas, você já deve ter visto, cânceres que come o rosto da pessoa. Tem uma tia que chamava Nikita, que era irmã da minha avó por parte de mãe, por parte de pai, italiana, Nikita. Nunca mais esqueço, morava num bairro chamado Carlos Prat, em Belo Horizonte. Ela deu uma espinha nela. Todo domingo meu pai gostava de ir lá. A gente era muito pobre, então pobre não vai em lugar nenhum a não ser visitar parente. Porque lá todo domingo tinha um bom macarrão, uma boa torta, bolo, essas coisas assim. A gente muito pobre ia lá. E lá morava a avó, a mãe da minha avó, que é a minha bisavó, que morreu com 102 anos, vó Dorinha. Cheirava o rapézinho dela, fumava o cigarrinho dela de palha, enrolava ali, contava os casos, eu amava ir lá, só para ouvir ela contar os casos. Era pequeno. Aí essa tia Nikita, que era a única solteira, é que tomava conta da minha bisavó, morava as duas juntas. Aí deu uma espinha nela aqui, uma espinha. Lembro como se fosse hoje, chegamos no domingo, estava vermelhinho aqui, meu pai perguntou, isso aí, espinha, ainda brincou com ela. Nessa idade, com espinha,
Isso é para jovem. Mal sabia meu pai que aquilo era o início de um câncer. Sabe o que ele virou? Comeu o rosto dela. Chegou ao ponto de ir no hospital e disse aqui um buraco. Pensa, que coisa horrível, um mau cheiro, pus e mau cheiro. Uma pequena espinha. Quantas pessoas podem estar passando isso? No hospital de Barretos, e para eles a morte seria o melhor. Do que você ir embora, tá bonita, tá bonito, tá tudo bem, mas você tá podre por dentro. E tudo isso que eu estou lendo aqui, talvez eu não consiga terminar, eu queria terminar, mas é assim, é o Espírito Santo que vai dirigindo as minhas palavras, é que vai dirigindo. Esses dias eu estava saindo, ele disse, pastor, eu quero te entregar algo. Ele me entregou um pedacinho de um papel. Aí ele disse, esse é o senhor. Aí eu abri o papel, parei o carro, à direita para ler, né, ver o que era aquilo, e era Mateus 10. E ele dizendo para mim, tu és um profeta, pastor. Tu és um homem diferente. Deus te levantou para isso. Uma pessoa tão simples, quando ele me entregou aquilo, assim, ele saiu da guarita, escreveu no papelzinho, rápido. Ele viu descendo o elevador, que tem câmera, ele disse que deve ter escrito ali rapidinho, e aquilo foi um bálsamo na minha alma. Não ganha dinheiro para ficar rico ou milionário, mas é feliz. Muita gente, conforme não entende esse rapaz, porque ele, quando começa a falar de Jesus, ele não para, ele abre a metralhadora e fica mas é uma pureza, menino show, bom marido, um bom pai. Aí eu te pergunto, você quer servir a Jesus? Ou você quer que Jesus te sirva? Te ensinaram que Jesus é que vai te enriquecer? Ou esqueceram de te ensinar que é você que tem que fazer por onde? De Eclesiastes 9:10, fazer com todas as suas forças para você prosperar na sua vida. Não te ensinaram isso? Ensinaram para você que Jesus é incoerente, basta ser preguiçoso, os inconsequentes, os delinquentes, os desqualificados, Jesus vai prosperar todos eles. Te disseram que Jesus é injusto? Quer dizer que alguém trabalha o dia inteiro só porque não é cristão, só porque não serve a Deus na igreja, ele vai ter que ser miserável, e você ou eu, porque servimos a Deus, nós temos que prosperar, quando nós não nos preparamos para isso? Porque o seu negócio não cresce? Porque sua vida não prospera? Deus não é incoerente. Eclesiastes 9:2, o sol e a chuva nascem para todos, para o ímpio e para o justo, o profano e o santo. Mateus 5:44, adiante da mesma forma. Jesus agora não é Salomão mais que está dizendo, é Jesus. O que te ensinaram? Que Jesus vai mudar teu casamento? Ou é você que vai escolher certo? Respeitar o teu marido, a tua esposa, se colocar no teu lugar de mulher, te colocar no teu lugar de homem? Porque homem não é cabeça em casa para pisar na mulher, não. É para defender, para guardá-la. Mulheres têm se tornado o que têm se tornado porque faltam homens de caráter, de postura, que é os gigolô. Na minha época, eu nunca dividi conta com mulher nenhuma, nunca fiz isso, nunca. Nem pobre, nem rico, nunca, muito menos agora, nunca. Nunca fiz uma mulher pagar a conta para mim. Vamos dividir aí, quanto deu? Você tomou 2 Guaraná, eu tomei isso aqui. Não existe isso não. Hoje você vê casais com filhos. Porque a mulher trabalha, o cara divide a conta, eu vejo restaurante fino dividindo conta. Absurdo. Que homem é esse? Que frouxo, que cara, que lixo é esse? Que mal acabado, como diz a Priscila, é esse cara? E não é nenhuma vergonha uma mulher bondosa dizer, meu bem, eu quero te abençoar, eu quero pagar teu almoço. Amém. Mas tem muitos que estão escravizando a mulher, coitada. Ela trabalha igual uma louca, chega em casa, tem que lavar roupa, cuidar de filho, fazer comida. E o cara ainda reclama que a casa está suja, que a secretária do lar não passou a roupa direito. O cara é um cavalo. A mulher se arrebenta. Então as mulheres não querem saber mais de homem, mais. Porque antigamente, mulher quer sexo hoje, para que casar? Quero morar sozinho. O que tem de mulher morando sozinha, tem mais mulher morando sozinha do que homem. É só fazer pesquisa. Entra do Dr. Google que ele vai te ajudar.
Porque tem homem que não presta para nada. É os homens que estão arrebentando com o mundo. Começou por eles. Começou por eles. Porque Eva só seduziu Adão porque ele foi frouxo, irresponsável. Porque quem tinha comunhão com Deus era Adão, não era Eva. Por que ele deixou se vender por ela? Então quem desgraçou a vida dela foi ele. Ela caiu, mas ele poderia ter dito não. Porque quando ela nasce, quando Deus cria ela, tira da costela dele, Adão já vivia anos. E falando com Deus todo dia, na virada do dia, no jardim. Capítulo 3, verso 9 diante de Apocalipse, de Gênesis. Então, meus amados irmãos, quer mudar seu casamento? Por favor, não transfira para Jesus aquilo que é você que tem que fazer, não. A senhora está sozinha? Arrependa-se. Procure ver onde a senhora errou. O senhor está sozinho? Faça igual eu. Não fica transferindo as suas culpas, não. Os seus erros, não. Assuma. Aí Deus te abençoa. Os seus filhos estão mal. Te ensinaram que você vai para a igreja e Deus vai mudar teus filhos. Não vai mudar os teus filhos se a senhora primeiro e o senhor dá um testemunho que o senhor e o senhor é crente de fato. Porque os seus filhos precisam ver você muito mais do que linguajar, do que ordens. Eles precisam ver de vocês um testemunho, precisa ver luz. O que ensinaram para vocês? Que você vai para a igreja e Deus vai te curar da enfermidade? Não precisa de igreja para Deus curar a enfermidade, que os primeiros milagres de cura no mundo não tinha igreja para serem curados. Ezequias não entrou na igreja para ser curado, não. Como é que eram os homens da igreja primitiva? Como é que eram os homens na época de Noé? Onde eles eram curados? Tinha igreja para eles irem? Eu te pergunto, tinha profeta na era de Noé? Não usava-se nem ungir com óleo? Como é que o João Noé viveu 600 anos, pelo amor de Deus? Matusalém quase 1000 anos. Aonde ele fez tratamento médico? Quem cuidou? Quem foi nutricionista dele? O que te ensinaram? Que você vai para a igreja, Jesus vai te curar. Viva com decência. Coma com prudência. Viva aos pés do Senhor. Porque você dorme hoje e Deus te cura durante a madrugada. Porque 4:8 de Salmo, os que servem a Deus, Deus cuida deles até enquanto dormem. É simples. Então a igreja, ela tem que ser existente para pregar a verdade. Ela tem que ser existente para pregar aquilo que transforma o meu caráter de dentro para fora. Porque muitas pessoas não nasceram anão e aquilo é maldição. Muitas pessoas não nasceram com problema de cor de pele, porque isso é uma desgraça, essa discriminação de cores. Isso não é maldição. Alguém tem pele branca, amarela ou negra. Não, isso é um detalhe, a multiforma de Deus. É tudo bonito. A sua cor não define a sua beleza. Deixa se alguém olhar para a tua cor e criticar, deixa ele com Deus. A senhora é linda, não importa a sua cor, o senhor não importa. A igreja tem que voltar à sua essência. Amarmos uns aos outros de fato. Procurarmos respeitar os profetas que não são respeitados mais. E a Bíblia é clara em Crônicas 20:20, 2 Crônicas, ouvi o Senhor, segui a Deus e estareis seguros. Mas ouço os profetas e prosperarei. Só ouve o profeta na conveniência. Hoje eu não gostei, o Senhor me bateu, eu não gostei, hoje eu não vou ouvir. Esse conselho do Senhor não serve para mim. Mas querem me usar. Ou quer usar qualquer outro. Só podia orar por mim. E você quer fazer o que Deus mandou dizer para você? Não, isso aí não. Só quero que o Senhor ore por mim. A minha vida cuido eu, só não tem nada a ver com a minha vida. É assim que as pessoas fazem. É assim que as pessoas fazem. O Espírito Santo de Deus. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Você fez uma pergunta hoje para você. Aonde foi que você errou e aonde você deixou de acertar?
Porque muita gente diz, pastor, eu não fiz mal a ninguém hoje. Hoje eu estou tranquilo, eu tenho certeza que eu não pequei. Aí eu te pergunto, mas você fez bem? Porque deixar de fazer o mal não quer dizer que você fez o bem. Você deixou de fazer o mal a alguém, mas você fez o bem. Se você não fez o bem, você fez o mal. Eu fui de Uber porque eu não queria dirigir. E vi um rapaz andando e, como em qualquer sinal de uma grande cidade, vendendo bala aqui no Brasil, vendendo as coisas aí. Aí o cara bateu no carro e eu sabia que o cara tinha um dinheirinho assim trocado perto da marcha dele, assim, do carro dele. E o menino pediu, queria vender uma balinha, R$2, tadinha, aquelas balinhas. E disse não, aí Deus me incomodou na hora. O que você vai fazer, Paulo? Aí eu chamei o motorista e falei, dá para o senhor buzinar, chamar o menino aí? Aí buzinou, e eu com medo de abrir o sinal, abriu, ele veio. Foi R$20, nada. E dei R$20 e falei, Jesus te ama. Jesus te abençoe, meu filho. Deus tem algo melhor. Ele ficou numa alegria, só faltou pular dentro do carro. O que é R$20? Mas foi a oportunidade de eu dizer para ele que Jesus o ama. E o motorista do carro ficou com a cara no chão. A cara dele ficou desse tamanho, de tacho. Que eu daqui sentado no mundo de trás, olhando o retrovisorzinho dele, no espelhozinho. Cara de tacho, que vergonha. E quando ele me deixou aqui, porque ele levou para mim ser remediado e voltar, eu paguei mais do que era o normal. Com certeza ficou na cabeça dele. E eu falei de Jesus para ele. O que é que você fez de bem para alguém hoje, por favor? Ah, pastor, quando é dinheiro eu não faço, porque mal está dando para minhas contas, porque você tem sido infiel. Porque a Bíblia disse que a viúva deu tudo que ela tinha. Ela não tinha um pouquinho, não, tudo. E se sobrou um pouquinho para você, porque o seu pouquinho vale mais do que a obra, do que a atitude, do que a ação. Não deixa o diabo te usar, não. Tem pessoas que acostumam, né? Eu lembro disso lá atrás, quando Deus me mostrou, uns 20 e poucos anos atrás. Tem gente que ele acostumou. Ele só dá R$100, esquece, ele não passa de 120, de 100. Outro só dá 30, outro só dá 40. Não é porque não tem mais, não. É porque já acostumou, ele faz o número, ele desenha o número na cabeça. Eu só vou dar X, não. Faça como a viúva, surpreenda o Senhor. Se é que eu posso usar esta palavra, porque Deus conhece o nosso coração. Surpreenda. Quando eu ouço, na onde a gente faz a obra, que tudo encareceu, eu não fico aqui chorando, pelo amor de Deus, gente, encareceu, vocês vão me ajudar, vão mandar dinheirinho para mim, não. Deus, se o Senhor não me escolheu para esta obra mais, levante outra igreja, outro pastor melhor do que eu, levante um empreendedor que faça essa obra. Não deixe essas crianças com fome, não deixe essas pessoas com fome, porque eu sou incompetente, porque eu não sei produzir mais. É o nome do Senhor Jesus Cristo. É assustador. Você tem o direito de não crer. Você tem o direito de não crer. Mas eu tenho o dever de pregar o que eu creio. Tenho o dever. Porque não importa quantos não creem. Porque eu não prego pelas críticas e pelos elogios. É pela minha convicção. A Bíblia diz que os homens não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios. Olha que tremendo. Não quiseram deixar de adorar aos demônios. E aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Salmo 115, 2-8. O maior salmo sobre idolatria que todo romano, católico, devia ler. Porque está na Bíblia do Papa, está na Bíblia do arcebispo, do bispo, está na Bíblia do Fábio de Mello, mas eles não leem. Está na Bíblia do Padre Marcelo, mas não leem. Está escrito lá. Eu tenho uma família tradicional católica, um nojo. Por que não leem? Porque a Bíblia, muitos deles
parentela, né? Família não, parentela. Todos eles têm Bíblia na cabeça e ainda abre, igual o teu irmão. Então a Bíblia que fica num saco plástico. Está escrito lá. Mas não lê não. O que você é? Eu sou católico. Você não acredita em santo e é católico, você vai fazer o que lá? Ah, porque eu vou lá, se o padre falar de Virgem Maria, a Fátima, a Aparecida, eu não estou nem aí. Mas então você é hipócrita. Você vai no lugar que você sabe que estão pregando errado e você diz que é católico romano. Para de palhaçada, pô. Você sabe o que quer dizer a palavra católico no latim? Eu sou católico. A palavra no latim, essa palavra católica, ela não vem do grego e nem do hebraico. Ela vem do latim, quer dizer universal. O meu Deus é universal. Eu sirvo a um Deus universal. Eu sou católico. Só que eu não sou romano, porque eu nasci em Belo Horizonte. Eu sou mineiro. Mas se eu tivesse nascido em Roma, então eu sou católico romano. Mas eu nasci em Belo Horizonte, então eu sou católico mineiro, brasileiro. É estúpidos demais as pessoas. Igreja Apostólica Romana. Apostólica? A pior aberração que dá. Vai ver o que os apóstolos fizeram para ver se tem alguma coisa parecida à igreja romana. Vai ver se tem alguma coisa. Por favor, me provem. E eu desafio sempre aqui, não estou nem aí. Quem gostou, quem não gostou. Ou se tiver alguém que fala hebraico, que fala grego, que fala latim, koiné, por favor, manda para mim. Manda perguntas para mim. Meus amados irmãos, nós aprendemos a ser inconvenientes, nós aprendemos a ser hipócritas e nós não gostamos da verdade. Você sabe por que muito filho para de fazer artes dentro de casa? Não é porque ele acredita que o que ele está fazendo é errado, não, porque ele não quer ouvir a senhora chamar a atenção dele, nem o senhor. Sabia disso? Você sabe que muita gente não quer errar contra Deus, não é porque não crê no pecado, não é porque não quer ser chamado a atenção, tem medo da mão de Deus, de 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Tem medo. Meu Deus e meu Pai, tem medo. De Hebreus 12:29, o Senhor é um fogo consumidor. Então muita gente obedece a Deus por causa do medo. Muitos filhos obedecem a senhora e o senhor, não é porque acreditam que estão fazendo errado, é porque não querem ser chamado a atenção. O orgulho odeia ser chamado a atenção. E se tem uma desgraça que acontece no mundo religioso, é isso. Você começa a bater aqui, aí nego fica com raiva de mim. Só que eu não estou nem aí. Não sou filho de Deus assustado. Vamos servir a Deus com integridade. Vamos amar a exortação de Deus, porque ela é para o nosso bem. Eu não recebo exortação, lógico que eu recebo. Essa mensagem eu estou pregando para ti, ela serve para mim também. Você está achando que eu estou pregando para você? Estou pregando para você e para mim, ué. Eu não sou Deus, ué. Quer dizer que eu estou excluído dessa mensagem? Não. Eu tenho que rever meus conceitos todo dia. É por isso que eu estou pregando aqui. Então, meus amados irmãos, eu termino dizendo para você. E os homens, verso 21 e termino, nem se arrependeram dos seus homicídios. Esse capítulo será tremendamente pregado da terça-feira, querendo Deus. Aí a revelação linda, porque essa é tanta revelação que eu estou explanando para você o texto de uma forma cotidiana, para você entender, mas eu vou trazer a revelação do fogo, do enxofre, da fumaça, da cauda, com cabeça de serpente. Opa, fica tranquilo, se eu estiver vivo, você vai ouvir, e eu vou estar. Assim que é Deus. A Bíblia diz que eles não se arrependeram dos seus homicídios. Ah, então Deus está falando do Fernandinho Beiramar, da facção, do PCC, não. Deus está falando de todos que matam todos os dias. Jesus na cruz do Calvário, porque não para de pecar. Todo dia comete um homicídio. Quantos de nós, por não vigiarmos, matamos uma alma com o nosso mau testemunho? Quantos de nós já afastamos gente do Jesus quando olharam o cristianismo que nós vivemos é um cristianismo falido?
de moral e integridade. Quantos homicídios nós já cometemos? Quantas vidas já morreram e poderiam não ter morrido sem Jesus se nós fôssemos mais fiéis na nossa contribuição, você na sua igreja, no seu ministério? Quantas vidas, quando eu vejo essas almas todas, se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Então Deus está falando dos feiticeiros. Não, meu filho, a feitiçaria, a palavra feitiçaria, vindo do hebraico, ela tem origem na rebelião. A rebelião traz a palavra feitiço, feitiçaria. Eu vou buscar recurso no espiritual fora de Deus, porque eu não consigo ser fiel a Deus. Feitiçaria, está lá bem claro também em 1 Samuel 15, 22. O pecado de rebelião é como feitiçaria. Então, se as pessoas importassem mesmo com o estudo bíblico, importassem mesmo em ouvir uma live dessa, entender, achei que feiticeiro é só o centro espírita. Não, eles são simbologia da feitiçaria, mas a essência não é isso não. Todos que são rebeldes, e que Deus me dê graça para terça-feira eu te revelar. Não, pastor, nunca podia imaginar que feitiçaria fosse isso, porque esta palavra simboliza rebelião, que começou com Satanás. Então o que feitiçaria tem a ver com Satanás? Não se arrependeram das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mundo prostituto. Prostituto não é sexualmente, não. A prostituição existe. O adúltero, prostituto e o fornicador. O adúltero comete sexo com quem já está comprometido. O prostituto faz sexo por dinheiro. E o fornicador faz sexo só por prazer. Ele quer ter prazer, ela quer ter prazer, ela quer transar. A fornicadora, não é preocupada com nada. Mas no mundo espiritual, a Bíblia fala muito menos da imoralidade sexual do que da imoralidade espiritual. Então, quando surge na Bíblia Sagrada a palavra prostituição, adultério, fornicação, ela está em cunho espiritual. E eu já ensinei isso, mas repito, fornicador. As pessoas servem a Deus por prazer. Ela quer chegar na igreja, não, se a igreja me favorecer prazer, ela me realizar os meus sonhos, eu vou ser crente. Se essa igreja aqui tem a fogueira santa, eu vou multiplicar os meus bens, os meus filhos vão ser lindos, os meus filhos vão se formar. Então ela serve a Deus por fornicação, que é prazer. A igreja não pode pregar cajado, não pode pregar apocalipse, a igreja tem que pregar light, prazer, vida social. Socialite, mensagem socializada, jamais espiritualizada. Fornicador. O adúltero. Ele quer se comprometer com Deus, mas ele não tem vergonha de se comprometer com o mundo e com o diabo. Adúltero. Ele serve a dois deuses, ele serve o dinheiro, o bolso dele, e quer servir a Deus. Adúltero. É dúbio, tem dubiedade de caráter espiritual. Uma hora é Deus, uma hora é o demônio, mesmo que não fale o nome do demônio. O estilo de vida já reflete o Deus que ele serve, ou que ela serve. E o prostituto? Está na igreja só pelos benefícios. Prostituto se vende. Vou agradar o pastor, porque o pastor vai orar por mim. Vou dar uma oferta de sacrifício, porque Deus vai me abençoar. Prostituto. Não dá por amor. No mundo sexual é ter uma relação íntima por amor, não por interesse. Vou transar com esse homem porque ele é rico, vou transar com essa mulher porque ela é rica, vou casar, mesmo com a diferença de idade, eu estou nem aí, eu quero é me arrumar. Prostitutas e prostitutos espirituais. E nem se arrepende dos seus furtos, termino.
Não se arrepende dos seus frutos, pastor, nunca roubei não. Talvez você nunca foi fichado. Na Interpol como ladrão, como falsificador, estelionatária, quem sabe você nunca foi fichado na delegacia mais próxima da sua casa. Quem sabe você nunca respondeu o processo por furto e roubo, são duas coisas diferentes, né? Furto e roubo, já expliquei isso, semana que vem eu explicar. O que é furto? O que é roubo? São duas coisas distintas, furto e roubo, diferente. Mas você tem sido fiel a Deus? O quanto você furtou a paz de alguém? Que o furto não está ligado só à grana. Quantas vezes furtamos a santidade de alguém? Quantas vezes nós furtamos a moral de alguém? Quantas vezes nós furtamos a liberdade de alguém? Quantas vezes já furtamos a felicidade de alguém em detrimento do nosso egoísmo? Quantas vezes nós furtamos por não dar a quem precisa por conveniência? Aí eu não tenho trocado, eu não vou dar. Era justamente porque você não tinha trocado que Deus quis que você desse a maior nota. Você não entendeu o que Deus estava fazendo. Aí você disse, não, só não tem R$2 aqui. Você tem R$2 aí na bolsa? Tem R$1 aí. Parece que mendigo só pode receber moeda e nota de R$2. Aprenda a dar nota de 100, a nota de 200, nota de 50. Aprenda. O que você quer para você, deseje para o próximo. Mateus 12, aprenda. Quanto nós temos furtado a Deus? Como assim, pastor? Não é só dinheiro de Apocalipse, de Malaquias 3:10, não. Tem homem roubado a Deus? Como pode? Deus falou, não, no dia da oferta. Mas vamos esquecer dinheiro. Quantos nós temos furtado a Deus? Tirado dele a liberdade de viver em nós e dominar a nossa vida? Quantos de nós temos furtado a Jesus o direito de ser o Senhor e Salvador? Quantos de nós temos furtado de Jesus o direito de ser soberano na nossa vida? Quantos de nós temos furtado de Deus o tempo que Ele queria falar conosco na Bíblia, mas você não tem tempo para ler a Bíblia como devia? Você está muito ocupado com o filho, com filha, com o namorado, com mulher, com mãe, sei lá. Quantos de nós estamos fichados nos céus, praticantes de furto? Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. O mal passou. E aquilo que eu estava certo, estou mais ainda certo. Todo esse mal que começou ontem era o Apocalipse que o Senhor está me usando a pregar. O diabo está furioso. Obrigado, Pai. É melhor ter sentido a dor, tudo que eu senti por pregar essa mensagem tão catastrófica, do que permitir que pessoas continuem com dores na alma e venham um dia viver ela no mundo literal, se ficarem para trás. Porque se não ficarem, se morrerem antes do arrebatamento, antes da tribulação, vão amargar no inferno. Eu estendo as minhas mãos e abençoo a você, abençoa a sua família, abençoa a sua vida, abençoa o seu ministério, o seu chamado. Que o Senhor seja contigo. Não há pecado que você tenha cometido que Deus não quer te perdoar agora. Deixa os homens te lançar pedras, elas vão servir para aumentar o altar, para você subir nele. O que importa é o que Deus pensa de você. Deus te ama. E Ele pregou essa mensagem não para te condenar a viver isso que vai acontecer, mas que você esteja fora desse arraial de pessoas homicidas, prostitutos que furtam. Deus tenha compaixão de nós. E que nada nos coloque mais medo do que o juízo de Deus. Então, se algum mal você está vivendo, eu te abençoo. Creia nesta palavra, creia nesse evangelho. Eu não sou dono dele, não sou manipulador dele.
apenas um instrumento. O que seria de mim se não fosse o medo? Pequenininho. A imprudência já teria me levado da presença do Senhor. Deus te abençoe. E deste mundo. Um beijo no coração. Tchau.